livros mais conhecidos do Voltaire se chama Tratado sobre a Tolerância, e a inspiração dele para escrever esse livro veio por conta de um caso real, o caso do Jean Calas, que foi condenado e executado injustamente. O Jean Calas era um pequeno comerciante francês e ele era protestante. E a realidade da França nessa época era de grande intolerância religiosa. A religião predominante era o catolicismo e os adeptos às demais religiões muitas vezes não eram vistos com muito bons olhos. Um dos filhos do Jean Calas decidiu abandonar o protestantismo e se converteu ao catolicismo. E algum tempo depois, um outro filho dele cometeu suicídio. E aí você me pergunta, mas qual é a ligação entre esses dois fatos? Por ser protestante, várias pessoas da sociedade, do convívio do Jean Calas, não o viam com muito bons olhos. E daí surge o boato de que foi o Jean Calas quem assassinou o seu filho. E ele teria feito isso porque esse seu outro filho, que se suicidou, também iria se converter ao catolicismo. Apesar de nunca ter confessado o crime e de não existirem provas suficientes contra ele, ele foi condenado à pena de morte, cruelmente torturado até ser morto. Isso aconteceu em março de 1762. Foi uma condenação puramente por conta do clamor social e da intolerância religiosa. Um tempo depois do Jean Calas ter sido morto, cruelmente torturado, o processo dele foi reaberto, revisto, e ele foi considerado inocente. Mas aí já era um pouco tarde para isso. Nesse livro do Voltaire que eu citei, ele dirige a sua crítica principalmente a essa intolerância religiosa. Mas ele reconhece e critica também o abuso nessa prática da tortura e considera uma prática incivilizada, que não deveria acontecer. O Voltaire escreveu o Tratado sobre a Tolerância em 1763, mas não é sobre esse livro que a gente vai conversar hoje. O livro do vídeo de hoje é de um autor também francês, mas um livro que foi escrito em 1829. Um livro que também vai falar sobre pena de morte e sobre tortura. E a gente percebe que mesmo com esse intervalo entre as publicações, pouca coisa havia mudado, e esse é um tema que infelizmente continua atual. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura, então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho e deixa seu joinha. Essa semana a gente está falando especialmente sobre literatura clássica. Esse é o primeiro vídeo de resenha da nossa semana dedicada aos livros clássicos e a gente vai conversar sobre O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. E esse livro é tão incrível e tão importante que eu tô muito feliz de finalmente a gente poder conversar sobre ele aqui no canal. O autor, o Victor Hugo, ele nasceu em 1802 e ele começou cedo na carreira literária, começou escrevendo poemas, foi premiado por ele. O Último Dia de um Condenado, publicado em 1829, é considerado por muitos como o romance que dá o pontapé na carreira do Victor Hugo como romancista. Essa foi a minha segunda experiência com o autor. Dele eu também já li Os Miseráveis, que é um livro sem palavras, de tão incrível. Outros livros do Victor Hugo acabam sendo mais comentados, né? O próprio Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar. Esse livro eu não vejo muitas pessoas comentando sobre ele. E é sensacional, um romance mais curtinho do autor, mas, incrível. Apesar do título ser O Último Dia de um Condenado, aqui a gente acompanha as 6 últimas semanas de um homem que foi condenado à morte. Seus medos, a sua angústia e também um pouco da sua esperança, sabe? De que ocorra alguma mudança no processo e que ele não tenha mais que pagar com a própria vida. Chega de esperança. O recurso é uma corda que nos mantém suspensos à beira do abismo e que escutamos estalar a cada instante até que ela se quebre. É como se a lâmina da guilhotina demorasse 6 semanas para cair. Inicialmente, o Victor Hugo não se declarou como autor desse livro. Então, na época em que ele foi publicado, muitas pessoas leram esse livro como se fosse realmente o diário de um condenado. E isso causou um auê enorme. Muitas pessoas se indignaram, porque como assim dar voz a alguém que praticou um crime, a alguém que foi condenado por isso? As pessoas se indignaram porque, ao ler isso aqui, elas sentiam compaixão por alguém que cometeu um crime, que foi condenado por isso. E ainda hoje a gente percebe esse tipo de atitude. As pessoas tendem a desumanizar alguém que está cumprindo pena. As pessoas não querem mais enxergar que aquela pessoa existe e que continua sendo um ser humano. Elas querem ignorar. A isso não me diz respeito. Tanto que o primeiro prefácio que o Victor Hugo escreve, um tempo depois de ter publicado o livro, é um prefácio em peça de teatro
que ele escreve rebatendo essas críticas que o livro recebeu, e é um prefácio sensacional. Eu vou ler um trechinho aqui pra você. Detestável. Seria isso arte? Isso é ultrapassar os limites, é não ter a mínima consideração. Se pelo menos eu conhecesse o tal criminoso, mas nem isso. O que ele fez? Ninguém sabe. De repente, é um sujeito da pior qualidade. Ninguém tem o direito de fazer-me ter interesse por alguém que não conheço. Terrível. Estávamos tranquilos, não pensávamos em nada. De vez em quando, cortava-se uma ou outra cabeça na França, não mais que 2 por semana. Tudo isso sem alarde, sem escândalo, não diziam nada. Ninguém nem pensava nisso, nem um pouco. E eis um livro que dá uma dor de cabeça horrorosa. Esses são alguns trechos desse prefácio que o Victor Hugo escreveu rebatendo essas críticas. Ele está aqui imitando algumas falas, algumas reações que a sociedade teve à época da publicação do livro. Em 1832, o Victor Hugo escreve um outro prefácio, que também está aqui nessa edição, e nesse prefácio ele se declara enquanto autor do livro. É um prefácio em forma de texto mesmo, e ele defende a sua posição sobre ser contra a pena de morte e a tortura. O Victor Hugo ele foi um ativista pelos direitos humanos, de grande atuação política no seu país, que foi a França, defensor de várias causas sociais, inclusive a abolição da pena de morte. E é por isso que ele escreve esse livro, em defesa dos direitos humanos e contra a pena capital, em uma tentativa de abrir os olhos da população. Eu acho muito importante quando um autor se utiliza da sua influência para lutar por causas sociais em que acredita. Nos chama para pensar criticamente sobre o mundo à nossa volta. Com esse livro, o Victor Hugo chama a atenção para aquelas pessoas que a sociedade queria ignorar que existem. Quem também fez isso, mas na Inglaterra, foi o Charles Dickens. Inclusive tem uma carta do Dickens aqui nesse livro, é a carta de número 13, esse é o livro Cartas Extraordinárias. Foi uma carta que o Dickens escreveu em novembro de 1849 para o Times. É uma carta pequena, que o Dickens escreve não tão focada na pena de morte em si, mas porque ele se choca muito com o fato de acontecerem execuções em praças públicas e que a população se aglomerasse ali para assistir as pessoas sendo mortas, sendo executadas. Ele fica horrorizado e indignado com isso. Aí ele escreve essa carta para o Times como um grito assim de desespero, para que algo fosse feito e que as execuções parassem de acontecer dessa forma. Antes, quando alguém era condenado à morte, essas mortes aconteciam através da tortura. Era a ideia de que quanto mais aquela pessoa, aquele condenado sofresse, melhor. Depois disso veio a guilhotina, e a morte do personagem aqui desse livro será através da guilhotina. E a guilhotina, quando ela vem, ela acaba sendo considerada como uma morte mais humana, porque ela é mais rápida, ela é sem muita dor, sem dor física. E lendo esse livro, a gente percebe que com a guilhotina não tem isso de que a tortura foi deixada de lado. Em certa medida sim, mas não totalmente, porque essa espera da condenação até o dia da execução é uma forma de tortura. São algumas semanas de espera. Aqui no caso desse livro são 6 semanas que ele fica nessa tortura. Não tem mais jeito? Será que tem jeito? Vai acontecer alguma coisa? Eu vou morrer mesmo? Quase enlouquece, sabe? E essa espera, que pode ser enlouquecedora, acontece ainda hoje em países que ainda aplicam a pena de morte. Victor Hugo nasceu em 1802, escreveu esse livro em 1829, morreu em 1885 e a pena de morte só foi abolida na França em 1981. Então, o Victor Hugo não chegou nem perto de ver isso acontecer. Durante a minha faculdade, eu participei de um projeto de extensão onde a gente analisava, a gente pesquisava sobre a execução da pena aqui na minha cidade. E nesse projeto, a gente se atentava também aos familiares das pessoas que estavam cumprindo pena. Quando há uma condenação, não é só aquele condenado que vai sentir o peso da condenação, sabe? Isso vai refletir muito forte nas pessoas que conviviam com ele. E nesse livro a gente vê muito isso também, o Victor Hugo fala sobre isso, quando a gente vê esse condenado pensando na filha, na esposa, na mãe. Nós não sabemos o nome desse personagem e nem qual crime ele cometeu. E no início isso me incomodou, porque eu queria saber o que é que ele tinha feito para ter sido condenado à morte. Mas depois de terminar a leitura e pensar um pouco sobre isso, eu achei bem genial essa escolha do autor em não nos contar o seu nome nem o seu crime. Porque não dando nome ao personagem, isso nos mostra que é algo que poderia acontecer com qualquer um. Porque quando você dá o nome, você individualiza. Sendo um personagem sem nome,
dá essa impressão de que poderia ser qualquer um. E não nos dizendo qual foi o crime que ele cometeu, isso nos mostra que não importa. A pena de morte, ela não deveria ser aplicada em nenhuma circunstância. O que o autor quer nos mostrar aqui com esse livro é a ineficácia de uma punição como essa. Pagar com a própria vida, isso não é uma tentativa de fazer justiça, isso é vingança. Eu acho muito absurdo e assustador que ainda exista a pena de morte, que ela ainda seja aplicada em alguns lugares, em algumas circunstâncias. E eu não digo que as pessoas não devem pagar pelos seus crimes. Para que a vida em sociedade aconteça, devem existir limites, devem existir sim regras, eu acredito nisso. Então é claro que deve existir punição quando crimes são cometidos, mas pagar com a própria vida. Com isso, eu penso que o ser humano ignora completamente a possibilidade de que ele cometa um erro. Quem é que julga alguém que cometeu um crime? São outras pessoas. E a justiça em si, as pessoas, os homens, eles podem cometer erros, como foi o caso do Jean Callas, que eu comentei com vocês no início. O ser humano, assim, enquanto um aplicador do direito, ele tem que entender que ele pode cometer erros, que ele pode cometer falhas. E se você condena alguém à pena de morte, não tem como você reverter. A quem tiver interesse nesse assunto sobre pena de morte, eu recomendo tanto a leitura desse livro, claro, mas recomendo também um documentário do Herzog, de 2011, que se chama Into the Abyss, ou Ao Abismo. Nesse documentário a gente acompanha algumas pessoas que foram condenadas à pena de morte e estão aí esperando o dia da execução. Porque eu disse, né, que esse assunto ainda é um assunto recente. Esse documentário é de 2001. Então, apesar desse livro ter sido publicado em 1829, ele infelizmente traz um tema que é atual. E como eu anunciei para vocês no vídeo de introdução a essa semana dedicada aos clássicos, em todos os vídeos nós teremos sorteio e o livro sorteado nesse vídeo será David Copperfield, do Charles Dickens. Eu trouxe um outro autor que, assim como o Victor Hugo, também foi contra esse tipo de posicionamento, né? Essa tortura, execução em praça pública. Então achei que convinha sortear um livro do Charles Dickens aqui. O sorteio fica no ar até o final desse mês de setembro. Todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida pode me perguntar. E eu faço os sorteios sempre pelos stories do meu Instagram. Filmo o sorteio por lá e entro em contato com o ganhador por e-mail. Então, se você ainda não me acompanha no Instagram, me acompanha por lá, não só por causa dos sorteios, né? Eu também posto muito conteúdo lá sobre literatura. Por hoje é isso, muito obrigada por ter me assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê amanhã com mais um vídeo de resenha de um livro clássico. Muitos beijos e tchau!